segundo encontro do Israel num pé só, nosso curso sobre atualidades israelenses. Na primeira aula, 2 semanas atrás, na semana passada não tivemos porque era Pêssar, nós estudamos um pouco e falamos um pouco sobre como andava toda a questão aqui em relação à quarentena, se tinha, se não tinha, havia uma polêmica aí que andou circulando pelas redes sociais no Brasil e tudo mais. Falamos um pouco sobre esse contexto e hoje a gente fala sobre a política israelense. E por que a gente vai falar sobre política israelense? Bom, primeiro porque é importante entender como que funciona aqui toda a questão. Segundo, que nós tivemos eleições, e não poucas eleições nos últimos 2 anos, e muita gente se pergunta por que tantas eleições para tentar formar um governo, e por que as eleições não conseguem formar governo, afinal de contas. E eu acho que, como judeus, como interessados no judaísmo, interessados em Israel, enfim, qualquer que seja o motivo, é importante tentar compreender como que funciona todo esse sistema eleitoral e discutir um pouquinho essa questão atual do governo que não se forma, né? É claro que a gente sempre tem em mente o nosso sistema no Brasil. E conversando com pessoas de diferentes nacionalidades, eu percebi que todo mundo acha que o seu sistema em casa é melhor. E no Brasil, de fato, parece um sistema muito tranquilo. Você vota, a quantidade de votos elege a pessoa e pronto. Está tudo muito tranquilo. Isso, pelo menos no campo do executivo, né, dos prefeitos, governadores, presidente. No campo do legislativo é um pouco diferente, tem um voto proporcional aí, a relevância do partido ou não, o que acarretam alguns problemas. Não sei se problema é a melhor palavra, eu acho que é um problema quando você tem, por exemplo, partidos menores que precisam de menos votos para colocar um deputado, digamos, no Congresso Nacional, e os partidos maiores, que se tornaram mais relevantes no decorrer dos últimos anos ou das últimas décadas, acabam precisando de cada deputado precisa de uma quantidade de voto muito maior, de modo que você tem as discrepâncias, por exemplo, aqui sem entrar em questões políticas especificamente, né, de preferências ou não, mas você teve na eleição de 2014 ou 2010, já não me recordo agora, candidatos do PSDB ao Congresso Nacional, por exemplo, que tiveram mais de 150 mil votos em São Paulo, no estado de São Paulo. Eu falo de São Paulo porque, enfim, é a minha referência. Eu sei que aqui a gente tem gente do Brasil inteiro, Maranhão em peso, inclusive, é, e, enfim, deputados, candidatos com mais de 150 mil votos que não entraram. E, de repente, um candidato de um partido pequeno que teve 40 mil votos, quer dizer, um terço ou até menos de um terço do voto, da quantidade absoluta de votos que o outro candidato teve, ele entrou. Então, causa essa discrepância. Esse talvez seja o maior problema desse sistema proporcional no Brasil para a eleição do legislativo, porque sempre os partidos menores acabam sendo beneficiados, porque conseguem eleger um maior número de pessoas, não sei se um maior número de pessoas, mas consegue eleger deputados ou vereadores ou senadores, isso não acontece, mas senador é voto absoluto.
mas que acabam sendo eleitos com muito menos voto do que outros que tiveram muito mais voto e acabam não entrando. Quer dizer, até que ponto isso é representatividade mesmo? Os 150 mil que votaram no deputado, no candidato X, não tem o seu representante lá, mas 40 mil que votaram no deputado Y tem seu representante lá. E de que modo, então, no final das contas, a população está sendo representada no Congresso, seja no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, ou, no caso dos municípios, na Câmara de Vereadores. Eu acho que esse é um imbróglio dentro do sistema brasileiro, por exemplo. Estou falando do sistema brasileiro não porque a gente vai falar dele, mas é que para a gente ter em mente que o sistema israelense é completamente diferente. Primeiramente, porque aqui nós não temos um grande estado, né, um grande país com vários estados da federação e não sei o quê. Não, a gente tem um país muito pequeno, que o próprio nome do país é Estado de Israel, ou seja, o país não tem divisões internas, ele tem apenas um único governo central e as prefeituras locais. Né? Não existe a ideia de governador de alguma área, porque não precisa. É simplesmente desnecessário, né? Pelo tamanho do país. Além disso, o fato de que Israel é um parlamentarismo, né? É um parlamentarismo, mas não é um parlamentarismo republicano. A gente não tem presidente da República, embora a gente tenha um presidente do Estado. A gente tem um presidente que é chefe de Estado, mas não é chefe de governo. Mas ele não é chamado de presidente da República. Por que eu estou falando isso? Porque no Brasil, quando há mais de 20 anos, 27 anos atrás, dá para fazer 27 anos agora, no dia 21 de abril, houve um plebiscito, logo depois 5 anos depois da promulgação da Constituinte, né, da Constituição de 88, estava previsto pela própria Constituição que o Brasil, então, em até 5 anos, precisaria convocar um plebiscito para determinar qual seria a forma de governo, se seria o presidencialismo republicano, o parlamentarismo republicano, e aí seria o primeiro-ministro, chefe de governo, mas teria um presidente chamado presidente da República. O Brasil continuaria sendo uma república federativa, ou a monarquia parlamentarista. Pode-se discutir também essa questão em relação a esse plebiscito de 1993, porque se estava na mão do povo decidir qual seria o sistema, a coisa tinha que ser muito mais aberta. Quer dizer, não existe só a monarquia representativa, existe a monarquia constitucional representativa, existe a monarquia constitucional, existe um sem número de variações dentro do mesmo tema. Existe república mais centralizada, como é o Brasil, onde o governo federal detém muito poder, ou uma república mais descentralizada, com mais foco nos governadores, como é o caso dos Estados Unidos, né? Os estados acabam funcionando quase que semi-independentemente. O papel do governo central é bem diferente nos Estados Unidos do que é o papel do governo central, do governo federal no Brasil. Nessas épocas de coronavírus, a gente vê essas diferenças, né? Como que os governadores não têm um espaço limitado de atuação e dependem muito do governo central, enquanto nos Estados Unidos os governadores é que decidem. Cada estado está na mão dos governadores e pronto, é para isso que eles estão ali.
Então, só aí a gente está vendo 3 países, né? Estados Unidos, Brasil e Israel, completamente diferentes. E cada país tem sistemas diferentes. A Alemanha tem um sistema parlamentarista muito bom, porém muito complexo, extremamente complexo, na verdade. O Portugal funciona como uma república parlamentarista, por exemplo. Quer dizer, voltando lá no plebiscito, foi uma decisão meio que, olha, vamos fingir que só tem esses 3. E isso era um problema, porque na verdade poderia ter tido uma combinação diferente, e mesmo a república não precisaria ser uma república tão centralizada. Tudo isso podia ter sido todas essas opções poderiam ter existido no plebiscito, mas a priori a própria Constituição já estabelecia que o plebiscito ia decidir entre esses 3 sistemas. Nós ficamos com o sistema presidencialista. Enfim, nenhum sistema é perfeito. Existiu uma campanha política na época, tem muita gente nova que não vai lembrar disso, obviamente, tem gente que nem nasceu, nem tinha nascido na época desse plebiscito, mas existiam umas campanhas assim, a campanha da monarquia dizia: a monarquia é muito melhor, porque a Suécia é uma monarquia, porque o Japão é uma monarquia, mas eles não falavam que, sei lá, o Zimbábue é uma monarquia também. Então, quer dizer, ser monarquia não é sinônimo de nada, assim como ser república não é sinônimo de nada, assim como ser parlamentarista não é sinônimo de nada. Tudo depende de outras questões. As dimensões de um país são muito importantes nesse sentido. Talvez para o Brasil fosse melhor, devido ao tamanho do país, que ele fosse um pouco mais parecido nesse sentido com os Estados Unidos, em vez da... Bom, enfim, todas essas questões não interessam aqui. Acho que é um assunto interessante, mas não necessariamente a gente está aqui para ver isso. Mas, enfim, fica só no ar essa ideia de que talvez uma república federativa, de fato, né, deveria dar mais poder para os estados dessa federação, e não ser tão centralizado num governo central. Mas, enfim, o nosso assunto é Israel. Falei de tudo isso antes, como eu disse, porque é preciso entender aqui como que funciona. Alguns de vocês já estiveram ou em outras aulas onde eu expliquei mais ou menos como isso funcionava. Alguns de vocês já leram em algum momento, então eu vou fazer um apanhado rápido. Quem tiver alguma dúvida pode levantar a mão aqui no chat, dá para levantar a mão. A gente fica aqui no chat, aparece os seus... No chat, não, nos participantes. Aí cada participante pode inclusive levantar sua mão, assim aparece uma mãozinha, eu vejo que vocês querem fazer perguntas, ou pode simplesmente, quando eu abrir o microfone, falar: eu quero fazer tal pergunta. Enfim, a gente tem aqui, então, em Israel, um sistema parlamentarista um pouco diferente do sistema parlamentarista de outros países. Não sei o quanto vocês conhecem de sistema parlamentarista. Vamos pegar Portugal como exemplo. O povo elege o Congresso, né, o parlamento. Esse parlamento, em geral em países pequenos, é um parlamento unicameral, são só os deputados, não precisa de Câmara e Senado. E esses deputados depois vão escolher um primeiro-ministro. Aqui em Israel é um pouco diferente. Cada partido apresenta uma lista de candidatos e o candidato número 1 de cada partido, ou de cada lista, por assim dizer, né, de cada partido ou de cada coligação, o candidato número 1
é aquele que potencialmente é o candidato a primeiro-ministro. Tá? Se aquele partido conseguir maioria absoluta, 61 cadeiras, aquele primeiro deputado da lista é automaticamente o primeiro-ministro. Ele não consegue maioria absoluta, mas consegue um grande número, é o partido mais votado. Ele vai receber autorização do presidente do Estado para tentar formar um governo. Digamos, você tem uma eleição e o partido A consegue, sei lá, 40 cadeiras, o partido B consegue 38 cadeiras. O partido A, com 40 cadeiras, provavelmente tem mais chance de fazer coligações internas e conseguir juntar pelo menos 61 deputados para constituir a maioria do parlamento israelense. O parlamento israelense tem 120 deputados, 61 é a maioria absoluta. Absoluta não, a maioria simples do Congresso. Automaticamente, se esse primeiro candidato da lista desse partido mais votado, se ele conseguir formar o governo com esses 61 deputados, garantiu maioria no Congresso, automaticamente ele é primeiro-ministro. Basicamente, é assim que funciona. Ou seja, quando em Israel o eleitor sai para votar, ele sabe exatamente quem são os possíveis primeiros ministros assim que a eleição terminar, assim que a apuração terminar. Ou seja, desde o começo da campanha, quando eu vejo a propaganda, por exemplo, do Likud, eu já sei que o Netanyahu é o candidato do Likud, que ele é o número 1 da lista. Quando eu vejo a campanha do Kahol Lavan, por exemplo, outro partido aqui de Israel, eu sei que o candidato número 1 é o Gantz, então Benny Gantz é o possível primeiro-ministro, caso esse seja o partido mais votado e assim por diante. Isso é interessante, porque em outros lugares, pegando Portugal, por exemplo, não vai acontecer isso. Eu voto nas pessoas que estão no parlamento. Depois, lá dentro, depois de ter formado o parlamento, lá dentro, cada partido vai indicar um candidato. Às vezes tem partido que não indica, mas faz coligação, enfim, para tentar eleger esse primeiro-ministro de dentro do parlamento, de dentro do Congresso. Então você nunca sabe quem vai ser escolhido. É um dos tantos deputados que entraram, um deles pode ser, qualquer um deles pode ser primeiro-ministro. Mais ou menos como acontece na eleição no Brasil do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Né? O presidente da Câmara é quem? É qualquer um deputado. Né? Agora, todos se candidatam? Não, porque aí todo mundo vai ter um voto só. Então, grupos políticos se arranjam de determinada forma, indicar alguns nomes e depois vai ser feita uma eleição interna, aquele candidato que tiver um maior número aí de apoiadores é quem vai se tornar o presidente da Câmara ou o presidente do Senado e assim por diante, presidente da Câmara dos Vereadores, presidente da Assembleia Legislativa, assim por diante, né? Então é diferente. Você não elege uma Câmara sabendo quem vai ser o presidente da Câmara, mas na eleição israelense, você elege a Knesset já com o conhecimento prévio de quem são os possíveis primeiros ministros na hora que a coisa começa. Até aqui, alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos continuar? Muito bem.
Ah, se eu falei que o primeiro-ministro ele consegue virar primeiro-ministro imediatamente quando ele forma um governo que tenha no mínimo 61 cadeiras, isso significa que no sistema israelense o primeiro-ministro só consegue governar no momento em que ele tem maioria no Congresso. Se por algum motivo, no decorrer do mandato de 4 anos, no decorrer do termo de 4 anos, se o primeiro-ministro perde maioria, perde apoio, às vezes acontece. Um partido não concorda com o direcionamento que está sendo tomado e sai da coalizão. Essa é uma palavra importante, né? Coligação, coalizão. Sai da coalizão e, de repente, o primeiro-ministro se vê com menos de 61 cadeiras, menos de 61 deputados apoiando. O que acontece nesse momento? Se fosse no Brasil, o que acontece quando o presidente perde apoio do Congresso? Não acontece nada, quer dizer, literalmente. Entra num sistema num período de ingovernabilidade. Simplesmente você tem uma oposição ao governo que é maior do que o próprio governo, ele não consegue governar e a coisa fica parada no marasmo até as próximas eleições. Né? Isso é ruim? É bom? Eu não sei. Depende. Né? Existem prós e contras em tudo. O pró é o seguinte: se às vezes, como é nos Estados Unidos, por exemplo, a eleição dos deputados é no midterm, na metade do termo do presidente, né? O presidente, sei lá, por exemplo, o termo dele é de 2000 a 2004. Em 2002 tem a eleição para o Congresso. Eu mudo o Congresso. Então, se eu não estou gostando dos rumos que o presidente está dando naqueles 2 primeiros anos, eu, eleitor, tenho a condição de criar um novo parlamento com uma maioria opositora ao presidente. O que vai acontecer? Nada. Né? Vai acontecer que vai criar ingovernabilidade. Por 2 anos o país vai ficar parado. Oh, mas país parado é ruim. É melhor parado do que andando para trás. Né? Agora, o contrário também pode acontecer. Estou gostando tanto desse presidente, então eu procuro dar maior apoio para ele formar justamente um Congresso que mais apoie ele e que dê mais governabilidade ainda para esse chefe da nação. Né? Mas o governo continua existindo, quer dizer, o chefe do governo ele vai cumprir o termo dele até o final, a não ser que exista os casos de exceção, como o impedimento, né, o impeachment, ou, de repente, falecimento do chefe de Estado, e aí entra o vice no lugar, enfim, essas coisas que são exceções. De toda forma, em Israel vai ser diferente. Isso também acontece no parlamentarismo normal. O que acontece em Portugal? Se o primeiro-ministro perder apoio do governo e não tem mais maioria do parlamento ao seu favor, o que vai acontecer? O primeiro-ministro vai cair. Esse é o nome que se dá. Ele vai cair e aí, então, o Congresso não precisa eleger novo Congresso. Aquele mesmo Congresso vai se rearranjar de formas diferentes, de modo a nomear outros, indicar outros candidatos e eleger um novo primeiro-ministro. É isso que vai acontecer em Portugal. Mas se um Congresso foi eleito para 4 anos, ele vai ficar 4 anos. Esse é a lógica. Não em Israel. Israel é um dos únicos países no mundo em que o primeiro-ministro, para governar, precisa ter maioria, e no momento que ele perde a maioria, o governo dele cai. No momento que ele perde maioria e não consegue conversações e formar de novo 61 apoios, imediatamente o Congresso é dissolvido e novas eleições são conclamadas, né, são convocadas para dali a 3 meses. Né? 3 a 5 meses, na verdade.
porque na hora que ele perde apoio, ele ganha um prazo, não são 3 meses contando do dia que ele perdeu apoio, ele ganha um prazo do presidente do Estado para tentar formar uma nova aliança. Se ele não consegue uma nova aliança, ele pode pedir uma renovação de tempo ou não. A partir do momento que acaba o período dele mesmo, toda a chance que ele tinha de montar governo, a partir desse momento, então conta-se 3 meses e aí temos nova eleição. Vamos lá. O que aconteceu em novembro de 2018? Novembro de 2018, um dos partidos que apoiavam Netanyahu saiu do governo e o Netanyahu, né, o partido Likud do Netanyahu, ficou sem 61 cadeiras. Então, efetivamente, o governo do Netanyahu caiu em novembro de 2018. Quais foram os motivos? O que levou o partido Israel Beiteinu a sair da coligação do Netanyahu? Bom, Netanyahu, para conseguir subir ao poder, para conseguir as 61 cadeiras, no mínimo, ele teve que fazer alianças e juntar uma coalizão com diferentes partidos. Entre esses partidos encontravam-se 2 partidos religiosos, um partido Haredi ultra-ortodoxo, nesse caso um partido Haredi sefaradita, embora pareça estranho ao primeiro olhar, isso existe aqui em Israel, e um partido chamado Shas, esse partido sefaradi, e o outro partido racídico chamado Yahadut HaTorah, o judaísmo da Torá, ou Yahadut HaTorah, que aí é a unidade da Torá, ou judaísmo unido, enfim. Em inglês eles chamam de United Torah Judaism. Então, o judaísmo da Torá unida, sei lá, da Torá unificada. É um partido também ortodoxo. E o que acontece com esse partido Israel Beiteinu? Ele também é um partido de direita, assim como o Likud, é um partido nacionalista, mas, além de tudo isso, ele é um partido laico. Ele é um partido que parte do pressuposto que ele defende a população laica de Israel, que não é pouca. Tá? A população de Israel é majoritariamente laica. Né? As pessoas que se definem como ortodoxas são mais ou menos, fica aí, varia em cada censo, mas no último censo ficou mais ou menos entre 11% e 12% de pessoas que se definem como ortodoxas. Pessoas que se definem como religiosas, aí o número aumenta, porque a pessoa pode se ver como religiosa, mas não como ortodoxa. E aí você tem um número aí de 35% mais ou menos. Ou seja, mais da metade da população se vê como não religiosa, se vê como uma população laica, e o partido Israel Beiteinu, então, ele se vê como representante aí desse grande contingente populacional. O que acontece é que quando você faz uma coalizão dessas, obviamente você tem que ter um toma lá da cá. Isso é natural da política em qualquer lugar do mundo. Então, quando você chama um partido como o Shas para sua coligação, o Shas vai falar, não, tudo bem, mas quais são os ministérios que eu vou receber? A mesma coisa com Yahadut HaTorah, a mesma coisa com Israel Beiteinu e assim por diante. Quer dizer, os ministérios também vão ser formados a partir dessa coalizão. De modo que vocês devem ter visto nas últimas semanas, o nosso ministro da Saúde aqui está doente com o coronavírus. E
Ele é o Rabino Litzman. Eu não sei se vocês já viram uma foto dele, alguma foto dele, eu vou até ver se eu acho aqui. Ele justamente é, é um rabino, é um rabino é, racídico, tá? E ele é o primeiro-ministro não, ele é o ministro da Saúde em Israel atualmente. E aqui, achei uma foto dele, eu vou compartilhar com vocês. Vou mostrar aqui. Pronto, vocês devem estar vendo. Está aqui. Esse é o ministro da Saúde. Ele é médico? Não, ele não é médico. Ele tem alguma especialização em área da saúde? Não. O que ele sabe da vida? Só Talmud e Alahá. É isso que ele sabe da vida. Inclusive, existe todo um problema que ele já fez declarações no passado sobre saúde da mulher, coisas assim que você fala, meu, em que século estamos que isso vem acontecendo? Mas isso faz parte de faz parte justamente desse sistema tomar lá da cá. Então, o Ministério do Interior ficou na mão de alguém do Chas, também um ultra-ortodoxo, que chegou a propor, por exemplo, que chegou a hora de Israel parar de dar aliá para tudo quanto é judeu, não. E ele chegou a propor na Knesset um projeto de lei que mudasse o sistema de aliá para um sistema que só aceitasse novos imigrantes desde que eles fossem religiosos ortodoxos. Essa era a premissa dele. Obviamente não passou na Knesset, mas o simples fato de você ter um ministro que pensa dessa forma é indicativo de algo mais problemático. Né? Na época que essa lei estava sendo votada, era justamente quando eu estava em processo de aliar, em processo de imigração para Israel. O meu processo atrasou, não por causa disso, mas por causa de questões profissionais minhas no Brasil. Mas aqui, pessoas que estavam esperando que eu chegasse estavam preocupadas, achando que fosse alguma coisa nesse sentido, né? Porque mesmo que não passasse a lei, o cara era ministro do Interior. É ele que, em última análise, é o Ministério do Interior que vai dar o ok para a imigração. Então não se sabia se de repente havia o projeto de lei, mas por baixo do pano o Ministério do Interior, se ele já estava agindo nesse sentido, se ele já estava separando pessoas não religiosas de pessoas religiosas para fazer aliar para imigrar para Israel. Pelo que parece, não, nada disso estava acontecendo. Mas não seria estranho se acontecesse. Essa que é toda a questão. Por que eu estou falando tudo isso? Porque chegou uma hora que o ministro Lieberman, que estava como ministro da Segurança Nacional na ocasião, que era do Israel Beiteinu, que é desse partido laico, ele começou a se irritar com mandos e desmandos dentro do governo Netanyahu em prol desses dois partidos, que juntos tinham algo como que 13 ou 14 deputados dentro da Knesset e tinham a maioria dos ministérios dentro do governo do Netanyahu. E o Lieberman começa a se sentir muito incomodado com tudo isso. Sobretudo porque o Lieberman tinha apresentado todo um projeto para a Knesset sobre funcionamento de comércio, regularização de funcionamento ou não de comércio durante o Shabat e Hagim. Não existe uma regulamentação. Tá? Não existe assim, Israel é proibido. Não, não existe. Mas também não existe nossa, Israel pode abrir o mercado a hora que ele quiser.
Não existe também isso, não é regulamentado. O que existe, sim, é do Ministério do Trabalho uma ideia de que se você abrir no dia de descanso, ou seja, Shabat e feriados, que você deve pagar um valor a mais para o seu funcionário. Ele recebe um adicional final de semana, por trabalhar no final de semana, por trabalhar no feriado. Mas na prática, o que a maioria dos comércios fazem é não abrir. Eu fecho durante o Shabat. Por quê? Porque é melhor para mim. Eu pago menos, não preciso pagar mais para os meus funcionários e tem outras coisas que estão amarradas aí. Imaginem um restaurante. O restaurante só vai receber o certificado de kashrut, dizendo que ele é um restaurante kasher, se ele não funcionar no Shabat e no Hag, no Shabat e no feriado. Se ele funcionar no Shabat, ele não vai receber o certificado de kasher, mesmo que ele seja um restaurante completamente kasher. O Rabinato Central simplesmente não vai dar. O Rabinato Central é uma secretaria do Ministério do Interior, justamente. Então, diante de mandos e desmandos aí, ainda existia uma lei, um projeto de lei sobre circulação reduzida de transporte público durante o Shabat e os feriados, coisa que em Israel, em geral, a maioria das cidades não tem ônibus funcionando, mas tem táxi. O táxi pode funcionar. As vans, as lotações, podem funcionar durante o Shabat. Só não funciona o ônibus. Então tem aqui uma coisa estranha. Ou funciona tudo, ou não funciona nada. Você vai falar que não posso circular ônibus de jeito nenhum, mas posso circular táxi? Não tem uma lógica interna aqui. E o Lieberman, ele defendia todo esse processo de regulamentação de tudo isso. E sempre encontrava os embates por parte dos ortodoxos. O Lieberman já compunha coalizões sucessivas com o Netanyahu já há quase 10 anos, quando em 2018 ele decide então sair do governo. No que ele decide sair do governo, o Netanyahu de repente está com menos cadeiras. Em 2018 o governo dele se desfaz, ele tenta rearranjar a coalizão, mas não consegue, e aí nós partimos para a primeira eleição de 2019, a eleição de abril de 2019, que acabou tendo um resultado complexo. E aqui eu quero falar para vocês outra coisa também sobre quem é eleito ou não em Israel. Deixa eu colocar aqui uma tela para vocês. Muito bem. Muito bem, muito bem. O partido, para ser eleito em Israel, para conseguir fazer deputados, ele precisa conseguir pelo menos 3,25% dos votos. A partir do momento que um partido conseguiu 3,25% dos votos, então ele consegue colocar deputados na Knesset, ele consegue colocar membros na Knesset. Aí tem um sistema de cálculo ali que divide-se o número de votos obtidos pelo partido. Passou dos 3,25%, ok. Quantos votos absolutos? Sei lá. Vamos chutar aqui um número. Ele conseguiu, sei lá, 300 mil votos. Pega os 300 mil, divide-se por um coeficiente, o 120. Então, proporcionalmente, depois que se formou tudo, proporcionalmente, você vê quais foram as porcentagens dos votos, e aí você vai ter o coeficiente de quantos deputados ele vai fazer. O que aconteceu na eleição de abril de 2019, eu estou aumentando aqui para vocês verem,
Esses eram os partidos, os líderes, ou seja, os possíveis primeiro-ministros, porcentagem dos votos, tá? Aqui a gente tem o comparecimento, o voto não é obrigatório em Israel, mas é universal, ou seja, qualquer cidadão acima dos 17 anos, ele pode votar, ele está apto a votar. Nem todos vão. O comparecimento aqui foi de 68,41%, e o resultado foi esse. O Likud do Netanyahu conseguiu 35 cadeiras, 5 a mais do que ele tinha conseguido, do que ele tinha anteriormente, antes da crise, antes do fechamento do Congresso, da dissolução, na verdade, da Knesset. Ele tinha 30 deputados, ele conseguiu 35. O Kahol Lavan, que é esse azul e branco do Benny Gantz, ele conseguiu 35 deputados também, 24 a mais do que tinha. Nossa, é muita coisa. Mas aqui tem um truque. Esse Kahol Lavan não existia anteriormente. Tá? A cada eleição podem se formar novos partidos. A gente chama isso no Brasil de coligação. Tá? A cada eleição, o que acontece? O partido pode concorrer sozinho e lançar seu candidato, ou pode se juntar com vários outros partidos, né? Sei lá, o PABCD junta-se com o PCDEF, e que se junta com o PFGH, que se junta com o PJKLM e assim por diante, e fazem lá um bem boladão e tal, tem um candidato. Então, isso pode acontecer. 2 ou mais partidos se juntam e formam uma lista para aquela eleição. Para aquela eleição, nós vamos concorrer sob o título de azul e branco. Então, na verdade, eram mais partidos, majoritariamente 2, que se juntaram ali e formaram, então, essa coligação, que juntas conseguiram 35%, 35 cadeiras. O que é importante aqui? É importante saber o seguinte: a bandeira toda do azul e branco, do Kahol Lavan, era: precisamos tirar o Netanyahu do poder. Por quê? Primeiro, porque ele já está há 10 anos no poder. Segundo, ele mostra que não tem mais condições de formar governo, ele não consegue mais fazer as alianças necessárias. Terceiro, ele estava sendo acusado, indiciado, por suborno, fraude e quebra de confiança, em 3 casos de corrupção que estavam sendo investigados aqui, que estão sendo investigados aqui. Então, a tônica toda não dá para você ter como primeiro-ministro do país alguém que está sob investigação e que depois foi indiciado, e está aguardando julgamento. Não posso ter como primeiro-ministro alguém nessa situação. E pela quantidade de cadeiras que eles conseguiram, vocês podem ver que existe uma grande voz dentro da sociedade que concorda com essa ideia e que gostaria de uma mudança. E por isso veio o sucesso tão grande do azul e branco, né, do Kahol Lavan, nessa eleição. E conseguiram a mesma quantidade de cadeiras absoluta do Likud. Né? Aí aqui os outros chás, o UTJ, são os 2 partidos religiosos, que eu falei. O Hadash e o Ta'al são 2 partidos árabes, sendo que o Hadash é um partido árabe-judaico. Aqui eles estavam em uma coligação, vocês estão vendo, são 2 partidos diferentes que estavam numa lista chamada Hadash Ta'al. Conseguiram 6 deputados. O Partido Trabalhista, que é o Avodá, Israel Beiteinu, partido do Lieberman, que eu disse para vocês, conseguiu apenas 5 deputados, 1 a menos do que tinha antes.
O próprio Avodá teve uma perda enorme de deputados. Veja só, ele fez 6 deputados e perdeu, então, 13 deputados. Eles tinham 19 no mandato anterior. Uma queda enorme da esquerda em Israel. Por quê? Porque a maioria das pessoas que estavam votando na esquerda decidiu dar um gás para o Kahol Lavan, porque ele era a única chance absoluta, todas as pesquisas mostravam isso, que ele era a chance de vencer Netanyahu, e então as pessoas queriam derrubar o Netanyahu por conta de todas as implicações aí das investigações e dos casos de corrupção. Então, existe essa voz dentro da sociedade. Muito bem, aqui você teve uma lista que era a união dos partidos de direita, aqui você tem o Meretz, que é um partido também de esquerda em Israel, Kulano, que é um partido de centro, que fazia parte da coligação, tá? Moshe Kahlon, por exemplo, é o ministro das Finanças, né? O equivalente ao ministro da Fazenda, né? O ministro da Economia aqui, ministro do Tesouro, que se chama aqui. E Ram e Balad, que são 2 partidos árabes também, também saíram juntos como uma lista só. Sendo que o Balad ele é extremamente afetuoso com as práticas de violência armada dos grupos extremistas palestinos, o que é um problema, né? Mas é um partido que realmente tem alguns membros que são visivelmente apoiadores do Hamas e assim por diante. Então, é problemático, mas, enfim, aqui é uma democracia, todo mundo está representado. Nós temos 20% da população de Israel, dentro de Israel, não nos territórios palestinos. Dentro de Israel, 20% da população é muçulmana, cidadão israelense muçulmano. Ou seja, esses árabes aí, 20% dessa população tem que estar representada, claro. Essa foi a situação. E por que nem o Likud nem o Kahol Lavan conseguiram fazer o governo? Porque esse foi o caso. Nenhum conseguiu fazer governo. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês isso em dados. Bom, vamos mostrar agora, que eu acho que a situação ficou a seguinte. Todo mundo está vendo aí o arquivo do Word? Não. Na tela? Não? Sim ou não? Estou vendo, sim, mas tão pequenininho. Estou aumentando. Aqui Para quem está no celular... Aqui eu estou vendo normalmente. Muito bem. Tudo que aconteceu na primeira eleição foi o seguinte. Likud com 35 cadeiras e Kahol Lavan com 35 cadeiras eram os possíveis aí de formar governo. Só que qual foi a situação? A situação é que o Likud poderia fazer aliança com o Shas, que tinha 8, e a Yahadut Torá, que tinha 8, e Huda Yamin, coligação dos partidos de direita, que tinha 5 deputados, Kulano, que tinha 4 deputados, ele conseguia 60 cadeiras. Mas não é possível. Por que não conseguiu 1? Porque todo o resto dos deputados são contra formar um governo com Netanyahu. Incluindo aqui quem? O Israel Beiteinu, o partido laico que eu falei, que se recusava a sentar com os 2 partidos ortodoxos, que juntos tinham 16 deputados. O Israel Beiteinu dizia, eu só sento com vocês se o Shas e o Yahadut Torá não fizerem parte do governo. Aí o que aconteceria? Aconteceria esse caso aqui. Israel Beiteinu com seus 5 deputados no lugar do Shas e do Yahadut Torá com 16. O que acontece? Eles ficavam com 49 cadeiras. Ou seja,
em nenhuma das duas possibilidades que se formaram, o Likud conseguia formar governo. A mesma coisa aconteceu com o Kahol Lavan, aqui que fez 35 cadeiras, mas que ou ele fazia aliança com o Israel Beiteinu e conseguia 54 cadeiras, ou ele fazia com os árabes, que tinham 10 deputados no total, e conseguiam 59 cadeiras. Por que isso? Por que o Israel Beiteinu não está aqui? Porque o Israel Beiteinu tem a seguinte filosofia, e ele se tornou o fiel da balança nessas eleições. As duas coisas que ele dizia eu não me sento num governo que tenha Haredim, ortodoxos em geral, compondo o governo, não me sento com eles, e não me sento com o Partido dos Árabes, com um governo que tenha partidos árabes como parte do governo. Então ficou no impasse. Simplesmente chegou-se no impasse. Quer dizer, se o Israel Beiteinu aceitasse sentar com Yahadut Torá e com o Shas, eles tinham feito 65 cadeiras. Só que ia ser a mesma coisa do governo anterior. Eles saíram justamente porque não queriam fazer mais parte desse tipo de governo, com os Haredim com tanta influência. Tá? A mesma coisa aqui. Eles poderiam se juntar ao Kahol Lavan e eles conseguiriam 64 cadeiras. Mas ele se recusa a sentar com os partidos árabes. De modo que ou é o Israel Beiteinu ou os países árabes, ou é o Israel Beiteinu ou os partidos ortodoxos. Então, o que aconteceu foi que o presidente do Estado passou autorização para o Netanyahu tentar montar um governo. Netanyahu não conseguiu. Ele passou autorização para o segundo colocado, que era o Benny Gantz do Kahol Lavan, que também não conseguiu formar governo. Em não conseguindo formar governo, o que precisa acontecer? Outra eleição. Dissolve a Knesset, outra eleição é chamada, e aí se chamou a segunda eleição. E aqui apareceram figuras novas, tá? São figuras novas. Por que figuras novas? Vamos dar uma olhada aqui. Simplesmente aconteceu, eleições de setembro de 2019. Aqui apareceram outras figuras. As duas listas árabes, os 4 partidos árabes, decidiram se juntar numa lista única, numa lista conjunta dos 4 partidos. Isso é uma coisa que aconteceu. Então ficou fora. O Partido Trabalhista se juntou com o Gesher, que era um partido minoritário. Outros partidos de esquerda, o Meretz, que estavam independente na outra, o Partido Trabalhista e o Partido Democrático se juntaram na chamada Mahané Democrati, que é a União Democrática. Então, são outras figuras aqui, mas os líderes vocês veem que são os mesmos, basicamente. O que aconteceu? Olha só os resultados. 33 cadeiras para o Kahol Lavan, 32 para o Likud. Dessa vez, Kahol Lavan, o azul e branco, terminou em primeiro lugar, mas com menos cadeiras do que tinha antes. Tinha 35, ficou com 32. O Likud tinha 35, ficou com 32. Aqui o número está errado, devia ser 3, menos 3. Os partidos árabes saíram dessa eleição como sendo o terceiro partido mais votado, porque eles se juntaram todos e conseguiram, no total, 13 deputados. Lembra? Eles tinham 10 no total, agora eles têm 13. E o Israel Beiteinu saíram com 8 no total, e aí
quando a gente vai olhar o que aconteceu com o resultado dessa eleição, a mesma coisa. Tá? Segunda eleição, não vou entrar em todos os detalhes aqui, mas a coisa continuava. O Israel Beiteinu disse, eu sento com o Kahol Lavan se o Kahol Lavan não se sentar com os árabes. E falou, eu sento com o Likud, mesmo Israel Beiteinu, se eles não se sentarem com os Haredim. Então, na prática, o que aconteceu? Na prática, aconteceu isso. Em todos os cenários possíveis, só conseguia 52, 57, 55 ou 47 cadeiras. Não se conseguia a maioria. O que aconteceu? Dissolve-se o governo. Terceira eleição. Terceira eleição, de novo, tem alguma diferença ali? A União Democrática saiu, os partidos se rearranjam em listas diferentes. Aqui, os 4 importantes que a gente tem que ter em mente, Kahol Lavan e Likud, obviamente, é a joint list dos árabes e o Israel Beiteinu. Aqui a gente tem o Yamina, que é a junção dos partidos todos de direita. A esquerda se rearranjou aqui, Avodah, Gesher e Meretz, mas na terceira eleição continuamos com o mesmo problema, 55, 49, 55 cadeiras, 47 cadeiras, continuamos com o mesmo problema. Esse imbróglio, essa eleição foi a mais recente, março de 2020, ela tem alguns desdobramentos. Primeiro desdobramento, que é importante que a gente tenha em mente. Cada processo eleitoral em Israel custa cerca de 4 bilhões de shekels, que é mais ou menos 5 bilhões de reais. Ou seja, você não estava esperando... Primeiro, ninguém estava esperando que o governo fosse cair em novembro de 2018. Então, a primeira eleição, já de 2019, já é de um fundo de emergência, que até existe, porque existe a possibilidade de um governo cair. Então, 4 bilhões está bom, se aplica numa eleição. O que ninguém estava prevendo eram mais 2 eleições num período menor que um ano. Entre abril e março, foram 3 eleições. Né? No total, gastos 12 bilhões de shekels em 3 eleições que não decidiram absolutamente nada. E no meio da situação me aparece uma crise internacional com a pandemia. E a pergunta é, quem está governando, afinal de contas, Israel? O que está acontecendo, então, desde novembro de 2018? Nada. Desde novembro de 2018, Netanyahu continua como primeiro-ministro, mas como primeiro-ministro interino. Ou seja, ele é líder de um governo que é chamado em inglês de caretaker government, que é o governo que toma conta. Né? Ou seja, é um governo que mantém o status quo, para não dizer que não tem governo, mas é um governo sempre limitado. Os poderes de todo mundo é limitado. O poder da Knesset, o poder do primeiro-ministro, que eles são governos provisórios. Só que a gente está em governo provisório há quase 1 ano e meio. Em maio agora completa 1 ano e meio de governo provisório. Depois de 3 eleições a gente não tem uma situação definida e provavelmente devemos seguir para uma 4ª eleição. Qual o problema todo? O problema todo é que uma 4ª eleição significa 4 bilhões a mais de um dinheiro que não se tem e que poderia ser aplicado na saúde justamente pela questão da pandemia. Então, as pessoas querem evitar uma 4ª eleição. Qual a única forma de evitar uma 4ª eleição? Simples. É a questão que poderia ter acontecido desde o começo, tá? Que alguém poderia ter perguntado lá no começo. Ora, mas se eu tinha o Likud com 35 e o Kahol Lavan com 35, bastava juntar esses 2, dava 70. Eles nem têm tanta diferença ideológica entre si. Eles poderiam conseguir sentar juntos, 70 já era a maioria e pronto.
Qual o problema? O problema é o Kahol Lavan se elegeu e conseguiu tanto sucesso já na primeira eleição, por quê? Porque disse: eu me recuso a sentar num governo com Netanyahu. Então ele acabou capitaneando uma porção de votos dessa parte da sociedade que queria renovação, trocar o primeiro-ministro depois de 10 anos, trocar um primeiro-ministro envolvido em escândalos de corrupção, e por isso e na garantia que não iriam fazer aliança com o Likud depois das eleições, porque senão ia ficar a mesma coisa. Então, justamente por conta disso é que em nenhuma das 3 eleições o Kahol Lavan se juntou com o Likud. E se vocês verem, em todas as eleições, na segunda eles conseguiriam 65 cadeiras no total. Em todas as eleições, se eles se juntassem, eles teriam maioria. Na terceira eleição, teriam 69 cadeiras. Em todos os casos, eles teriam maioria. Se juntassem, seria maravilhoso, teriam um governo aí definido. Ou seja, o governo não foi definido por questões políticas. Agora, questões políticas que são importantes. Realmente, até que ponto você vai garantir que uma pessoa que ocupou o poder por 10 anos, está todo envolvido até os cabelos com escândalos de corrupção, ele continue, ele vai ser premiado e continuar como governante do país? É complicado. Por outro lado, 25% ou mais da população votante quer ele no poder, né? Embora tenha tido um crescimento. Na primeira eleição foram 68% dos votantes, o comparecimento foi de 69% na segunda eleição, na terceira foi de 71%. Mais pessoas compareceram, mas não teve grandes mudanças. Pois bem, mas o momento não é momento de disputas políticas mais. Então, o que acontece? Alguém começa a pensar que, olha, a gente está no meio de uma pandemia, o país está sem governo, a gente está tomando decisões de emergência e precisamos resolver essa situação o mais rapidamente possível. O presidente tinha entregado o mandato, depois das eleições, do resultado das terceiras eleições, entregou o mandato direto para o Kahol Lavan, embora o Kahol Lavan tivesse sido o segundo colocado, justamente porque já era claro que o Likud não conseguiria fechar a maioria, né? A possibilidade maior seria do Kahol Lavan fechar essa maioria. Então entregou direto para ele. O Gantz fez, mas ele não conseguia sair desse número, 55 ou 47 cadeiras. Não tinha o que fazer. O que ele decidiu, então? E aí vem os desdobramentos que aconteceram recentemente. O seguinte, o Gantz decidiu que, no momento, então, dessa urgência da pandemia, que era importante formar um governo de emergência, um governo de união nacional por conta da pandemia. Só que na hora que ele decidiu que ia sentar com o Likud, imagina, todos aqueles eleitores que votaram no Kahol Lavan se sentiram como que traídos. Claro. Porque, óbvio, eles pensaram, eu votei no Kahol Lavan justamente porque ele me garantiu que não ia sentar com o Netanyahu. A gente passou por 3 eleições para agora ele vir falar que vai sentar com o Netanyahu. É loucura, jogamos dinheiro fora, que tivesse sentado então antes, e a gente já se sentia traído antes. Só que aconteceu o pior. Não aconteceu só que a população se sente traída, mas que os próprios partidos menores que tinham composto esse grande partido Kahol Lavan resolveram sair de dentro do Kahol Lavan. Ou seja, como o Kahol Lavan era uma lista composta por 3 diferentes partidos, esses 3 diferentes partidos se estilhaçaram no momento que o Gantz decidiu se sentar. Ou seja,
Eles tinham 33 cadeiras, correto? Só que no momento que ele decide se sentar com Netanyahu, o Yesh Atid, do Yair Lapid, que era o vice aí do Gantz, fala: estou saindo e levando meus 16 deputados. Dos 33, 16 eram Yesh Atid. Saíram e falaram: eu não sento com Netanyahu. 2 deputados do partido chamado Derech Eretz saíram e falaram: eu não sento com Netanyahu. Tá? Então, 18, dos 33, 18 já não estão mais na conta aí. Então tá perdendo. Só 15 estão na conta aí. Diante desse quadro, o que acontece? Diante desse quadro, diante desse quadro a gente tem um caso complexo, porque agora a gente tem o Likud com 36 cadeiras e esse novo Kahol Lavan só com 15. Esse novo Kahol Lavan até se senta com Israel Beiteinu, que tem 7, com a coligação de direita, e o Derech Eretz disse que até pode se sentar eventualmente, mas não é uma certeza. No caso de se sentar, tem 66 cadeiras. Se eles não se sentarem, continua com 64 cadeiras, ou seja, de qualquer forma, forma um governo de união nacional. Vai conseguir. Muito bem. O Gantz, então, tinha um prazo, ele pediu extensão desse prazo, e esse prazo, já estendido 2 vezes, venceu ontem, às 23h59. Então, eles formaram um governo, finalmente. Não. Mas como não? Como não? Bom, a proposta era a seguinte: eles iam fazer um governo de união. O Gantz ia ser o vice-primeiro-ministro do Netanyahu. Tá? E eles iam propor uma reforma política de redução do termo de 4 anos para 3 anos, né, da Knesset e do primeiro-ministro. E aí iam dividir igualmente o mandato de primeiro-ministro. O Netanyahu governaria os primeiros 18 meses, e até 20 de outubro de 2021, e depois o Gantz assumiria os últimos 18 meses a partir de 28 de outubro de 2021. Parece um bom combinado. Só que aqui a gente tem um problema. O que garante que o termo vai durar mesmo 3 anos? Pode acontecer uma crise, pode ser que partidos saiam da coalizão e o governo se desmanche. Só que o Gantz não quer entrar nessa de gaiato. Ele quer ser primeiro-ministro. Então, o que acontece, justamente, é que ele resolveu que ele queria, como parte, ele queria uma segurança jurídica desse acordo, e ele propôs para o Netanyahu que imediatamente se apresentasse à Knesset, assim que se formasse o governo, se apresentasse um projeto de lei, porque aqui não tem uma Constituição, né? Aqui se funciona como o direito inglês. Então, muitas coisas não estão regulamentadas, não estão dentro do espectro jurídico, e para várias coisas precisa simplesmente votar uma lei para começar, para se regulamentar alguma coisa. Ele queria regulamentar o tal do acordo, e para isso ele queria passar uma lei que garantisse que ele ia assumir mesmo dia 21 de outubro, independentemente de qualquer coisa, 21 de outubro de 21. E que, caso Netanyahu, durante esses 18 primeiros meses, acabasse sendo condenado e saísse do governo, que o Gantz assumisse antes do período como vice, já que ele é vice-primeiro-ministro. Então é isso que ele queria essa segurança jurídica. Agora, é claro, se o Netanyahu for condenado, é muito possível que outros partidos saiam da aliança, porque começa a voar no ventilador, né? Começa a sair da aliança e aí o próprio Gantz, o castelo de carta dele cai. Então por isso que ele queria essa segurança. Só que, justamente, o Netanyahu falou: isso eu não aceito. Por que o Netanyahu não aceita? Ele não aceita porque ele vê o seguinte:
peraí, você está querendo passar uma lei que garante que você pode assumir no meu lugar se eu for condenado? Tem alguma coisa complicada aí. Quer dizer, você não vai tentar me proteger com alguma espécie como é que chama isso? Imunidade parlamentar ou qualquer coisa do gênero? Você não vai tentar me proteger? Eu sou o primeiro-ministro? É tipo, você vai me entregar para os leões e tomar o poder? O Netanyahu enxerga isso como um golpe e não aceita a proposta do Gantz. Em contrapartida, o Netanyahu, nada esperto, claro, ele também quer a aprovação de uma lei que altere o sistema de nomeação de juízes para a Suprema Corte. Hoje, o sistema é um sistema que está praticamente totalmente fora da esfera do parlamento e da esfera do executivo. É quase que independente. A única coisa do executivo que tem lá é o comitê que nomeia os juízes, tem o ministro da Justiça. O ministro da Justiça faz parte desse comitê. O Netanyahu queria garantir que o partido de maior representatividade na Knesset tivesse 3 representantes dentro do comitê. Aí mudaria tudo e ele conseguiria indicar, provavelmente, algum juiz amigo que o livrasse das acusações de suborno, fraude e quebra de confiança. Obviamente, o Gantz também não aceita esse sinal. Então, eles entraram num impasse. Ontem venceu o prazo e, apesar deles terem conseguido uma maioria, né, e concordaram num governo de união, no primeiro vice-primeiro-ministro e assim por diante, embora eles tenham concordado em tudo isso, eles chegaram nesse impasse que não conseguiram resolver. O plano já tinha sido... o prazo, então, venceu ontem, eles não conseguiram formar, de fato, o governo, e hoje o presidente, então, mudou, tirou a autorização do Gantz e deu autorização agora para quem? Para os partidos árabes? Não. O que ele fez foi o seguinte, ele passou a autorização para a Knesset. A Knesset agora tem 3 semanas para tentar montar um governo. O que isso significa? Significa o seguinte, a partir de hoje, qualquer deputado pode virar primeiro-ministro, desde que ele consiga um documento com 61 assinaturas, incluindo a dele, 61 assinaturas de membros da Knesset que se comprometam a formar o governo com ele. Mas onde eu estava? Super legal, super legal. Porque, na prática, você tem 61 deputados contra Netanyahu. Era só juntar essa turma toda e pronto. Mas não está pronto, porque dentro dessa turma contra Netanyahu tem os árabes e tem também o Lieberman. E o Lieberman não se senta com os árabes. E os árabes não se sentam com o Lieberman. Então, você nunca vai ter 61. Então, na prática, a gente vai continuar nesse impasse por 3 semanas. Por 3 semanas nós vamos ficar nesse impasse e depois de 3 semanas vai se encerrar o prazo, a Knesset vai ser dissolvida e até o fim de agosto a gente deve ter 4ª eleições. O que eu acho de tudo isso? Bom, Aleluia. existe uma outra possibilidade ainda de acontecer. Pode ser que tenha algum deputado do Likud que pense o quê? Bom, vamos isolar o Netanyahu. Porque já teve partidos, inclusive da esquerda, que já sinalizaram que, se tiver um governo sem Netanyahu, eles sentam com o Likud. Então, é possível que apareça gente do Likud querendo isolar o Netanyahu. No passado, na segunda eleição, já surgiram 2 deputados que tentaram fazer isso. O problema do Likud é que eles não assinam nada. Então, esses 2 deputados fizeram uma maior manobra lá, conversaram com todo mundo, se a gente fizer assim, você está comigo, todo mundo, tô com você, tô com você, tô com você. E na hora H de assinar, não, eu não vou deixar o Netanyahu de lado, onde já se viu, eu não sou traíra.
Então, é um partido assim que nada que eles combinam entre si dá para confiar, a não ser que esteja assinado. Mas eles nunca assinam nada. Então, também tem um problema aí. A gente está no impasse porque isso não vai acontecer. Existe a possibilidade, mas é uma possibilidade bem remota que isso aconteça e que o Netanyahu acabe sendo isolado dentro do próprio governo. Se acontecer, ótimo. Se pensarem com a cabeça, a gente está num momento emergencial, a gente não tem 4 bilhões para gastar numa quarta eleição, e que uma quarta eleição pode se resultar justamente na mesma coisa e no mesmo impasse, vale a pena realmente isolar o Netanyahu e tentar formar um partido nesse sentido. Tem uma outra coisa. Um dos deputados que aventaram a possibilidade no passado de realmente isolar o Netanyahu era o Yuli Edelstein. Yuli Edelstein era o porta-voz da Knesset até 2 semanas atrás. Aparentemente, ele aventou de novo essa possibilidade e o resultado foi o seguinte: Netanyahu despediu ele como porta-voz, mandou ele embora, demitiu o porta-voz da Knesset e colocou outro cara no lugar. Ou seja, ele mandou o recado. Não tenta me trair que vai ser pior para você. Então, a situação atual é essa e a gente simplesmente não sabe o que vai ter. O que eu acho é que essas 3 semanas são chaves para a Knesset. Eles têm que realmente dar um gás e tentar montar um governo. Mas, ao mesmo tempo, eles têm que dar um gás nessa semana e tentar aprovar um pacote de mudanças na legislação eleitoral e uma reforma política mais profunda desse sistema parlamentarista de Israel para garantir, né, que no caso de haver aí uma quarta sessão de eleições, que essa quarta sessão de eleições consiga formar alguma coisa. De fato, existem formas de fazer isso. Transformar o parlamentarismo num sistema mais parecido com o de Portugal é uma forma de solucionar o problema. Seria uma possibilidade. Outra possibilidade é de que o primeiro-ministro... Bom, isso seria transformar parecido com Portugal. Outra forma seria dar maiores poderes para o presidente no caso de uma eleição com indefinição. No caso de 2 eleições com indefinição, você dá os poderes, passa os poderes excepcionalmente para o presidente, que passa a ser excepcionalmente o chefe de Estado e também chefe de governo. Ele acaba assumindo como primeiro-ministro. Porque senão você não tem como andar essa situação. Se toda vez você tiver que dissolver a Knesset, é uma palhaçada, né? Ela acaba, é uma Knesset que se forma e não vai para frente. Outra parte outro tipo de reformas que precisavam estar nesse pacote seria a limitação de apenas 2 termos seguidos de um primeiro-ministro, né? Para não acontecer de um primeiro-ministro ficar 10 anos no poder. Imagina numa república como os Estados Unidos ou numa república como o Brasil, onde existe a reeleição, a possibilidade de reeleição, ela é limitada a 2 mandatos seguidos. A pessoa fica 8 anos. Depois disso, esse mesmo cara pode se candidatar, mas depois de um outro mandato que tiver acontecido. Ou seja, não existe ou seja, no Brasil isso pode. Nos Estados Unidos também pode, tecnicamente, mas existe meio que um acordo tácito de que existem degraus na política que você vai galgando
E o último degrau é o presidente da República. E depois disso você não volta para trás e nem fica insistindo nisso. Por isso que presidentes que já foram senadores, por exemplo, não voltam a ser senadores nos Estados Unidos. No Brasil volta, o presidente volta a ser prefeito, aí se candidata a vereador, aí quer ser ministro, aí quer ser porque é político profissional. Nos Estados Unidos meio que existe esse acordo tácito. De outro lado, o Obama parece que foi o último desses, porque o Trump ele consegue a façanha de ser o presidente da República sem nunca ter sido político, né? Sem nunca ter tido nenhum cargo público em nenhuma das outras esferas. Ele é o primeiro que fez isso, que conseguiu isso nos Estados Unidos. Então, isso mostra que existe talvez uma mudança aí acontecendo nos Estados Unidos. Nada garante que ele não vai querer depois querer ser deputado, querer ser governador, porque agora que ele já fez isso, ele pode querer ser o que ele for depois que terminar o mandato dele como presidente da República. Mas o assunto aqui nos Estados Unidos é de modo, então, que essas são as nossas situações aí. E se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida aí, queira falar alguma coisa, o microfone está aberto, vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem. Eu, Theo, tudo bom? Tudo bem, Fabio? Não sei se procede. O Netanyahu ficou muito tempo no poder porque ele tinha feito um acordo de não mexer com os ortodoxos, servir o exército, né? Basicamente e também, isso. E ele não tinha prometido que ele ia abrir o muro, ia deixar a parte masculina e feminina rezar junto, e chegou o prazo que ele tinha dado e ele voltou para trás, que ele tinha prometido, e também não mexeu com isso. Ele se comprometeu com o Lieberman, não que isso interessasse para o Lieberman, porque, como eu disse, ele é laico, mas os religiosos que são igualitários apelaram para o Lieberman na época, e o Lieberman, então, fez todo um meio de campo para conseguir essa coisa. E o Netanyahu disse, nós faremos. Só que o Lieberman tinha 5 deputados e os ortodoxos tinham 13 deputados. Eles têm mais força política e tudo mais, empurrou-se com a barriga. Até que chegou o ponto, e aqui é que está a grande questão, eu acho que essa que foi a grande... eu acho que foi o grande problema, é que chegou o ponto de que o caso foi levado à Suprema Corte, e a Suprema Corte legislou, portanto, que o espaço que hoje já é igualitário, que ele fosse oficializado como espaço igualitário. E deu um prazo para isso acontecer. E depois que esse prazo estourou, simplesmente nada foi feito. E o Lieberman realmente ele se sente preterido o tempo todo. Se ele tivesse escrito uma carta para o Netanyahu, quando ele saiu do governo, seria uma carta parecida com aquela que o Temer escreveu para Dilma. Eu me sinto um aliado decorativo, entendeu? Igual ele escreveu, eu me sinto um vice decorativo. Muito bem, o Lieberman podia ter falado isso, porque de fato ele não conseguia fazer passar nada. E tudo que ele se comprometeu com a base dele, ele não conseguia aprovar. E basicamente por conta das questões com os ultra-ortodoxos, incluindo a questão do alistamento militar, que o Lieberman é favorável que os ortodoxos se alistem no exército. Mesmo que eles não vão pegar em armas, seja para atender telefone, mas as pessoas têm que servir o país. Eles acham ele acha um absurdo. E a sociedade, como eu falei, é majoritariamente laica. São anos e anos de uma sociedade ultra-ortodoxa que consegue benefícios muito maiores do que o restante do país, por conta de ter essa força e influência na esfera governamental. Hoje, um garoto de 18 anos que serve o exército recebe um soldo
mas o garoto Haredi que estuda na Yeshiva recebe um soldo quase 3 vezes maior que o soldo do soldado, durante todo o período que ele está em idade de exército. Quer dizer, existem aí a sociedade laica, ela se sente como que sustentando essas pessoas que começaram a ser vistas como parasitas. Sempre existiu uma diferença entre laicos e ortodoxos, sempre existiu algo, não digo uma tensão, existia uma separação desses dois mundos aqui, mas de repente começou a existir uma tensão, uma separação cada vez maior, uma polarização, ao ponto disso gerar quase um ódio social. É assim, você fala com um laico sobre o ortodoxo ou o religioso ou o que seja, o cara quer subir pelas paredes, porque onde já se viu? Eles são vistos, coloca-se todos eles, todos os religiosos, inclusive eu, se eu tenho que pá na cabeça, pronto, tô no mesmo saco que eles. Se coloca todo mundo no mesmo saco, como tem que pá na cabeça, você é um... tem que pá na cabeça, você é um parasita. E quando isso acontece, é um problema, porque é um problema social grande, é um problema de falta de integração. Enfim, depois essas pessoas tendem a sair desse período de yeshiva e começam a se inscrever nos bolsas famílias da vida, que aqui tem um monte de bolsas, mas é para toda a população. Só que famílias que tenham mais de 4 filhos conseguem uma bolsa maior. E só quem tem mais de 4 filhos são os ortodoxos. Então, eles o tempo todo são sempre beneficiados, né? Recebe mais por filho. Digamos que você receba, sei lá, 120 shekel por filho. Se você tem mais de 4 filhos, aí você recebe 180 por filho. É um absurdo. Então, a população laica realmente se ressente muito disso. E o Lieberman começou a sofrer também a pressão do seu eleitorado, né? Embora toda essa população, a maioria, não vote no Lieberman. Tanto é que só conseguiu 5, 6 deputados. Se todo mundo aí votasse mesmo nele, ele conseguia 40 cadeiras no parlamento. Também não é o caso. Mas existe uma questão de valores e de coerência dele, né? Então é essa situação. Mais alguém tem alguma pergunta? Gostaria de falar alguma coisa? Nosso tempo já está se esgotando por agora. Não? Bom, então ficamos por aqui. Eu espero que tenhamos conseguido jogar alguma luz aí nessa situação complexa que se formou aqui. E espero de vocês, da parte de vocês, muita reza aí, porque assim, a gente não tem como passar por uma quarta eleição em 1 ano e meio. É absurdo. Lembrando que antes das primeiras eleições para a Knesset, tinha tido 2 meses antes a eleição para os prefeitos em todo o país. Aí tem um gasto que é um gasto interno dos municípios, mas majoritariamente quem manda, né, quem centraliza toda a questão das eleições, mesmo municipais, é o Ministério do Interior também, ou seja, é o governo. Então, assim, tinha tido eleições municipais, de repente o governo cai, vai ter que ter uma eleição de emergência. A primeira já é uma eleição de emergência. De repente teve 3 e agora estamos a caminho da 4ª. Eu espero que vocês possam rezar muito aí para a gente, que a gente consiga sair desse imbróglio sem ter que passar por 4ª eleição. Um abraço para vocês. A semana que vem a gente se encontra no mesmo horário também. O tema, Rebeca, me relembra o tema, por favor. Aliá. O tema é aliá. A gente vai falar sobre, enfim, direitos e deveres. Quem pode Eu estava fazer no aliá? mudo, eu estava te respondendo e eu não percebi, eu estava aqui. Quem tem direito, quais são os deveres, o que acontece, qual é a vida real de alguém que migra, se vende às vezes alguma coisa e que não é exatamente assim.
mas conhecer realmente a realidade de alguém que fez Aliyah e que conhece outros tantos Olim também, aí novos imigrantes, e qual é a real, na prática, o que acontece aqui a partir do momento que você chega como imigrante em Israel. Muito bem, ficamos por aqui então, até semana que vem, um abração, tchau, tchau, Shabbat Shalom a todos.